Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de Química. A gente vai ver a classificação das cadeias carbônicas. Então a gente já viu aí uma breve introdução da química orgânica. A gente falou dos princípios de Kekulé, falou das classificações do carbono, falou aí também das ligações duplas, das ligações triplas, falou sobre a hibridização do carbono. E agora a gente vai falar sobre as cadeias carbônicas que fazem parte de um dos princípios de Kekulé, né? Que diz que o carbono forma cadeias, certo? Então a gente vai utilizar isso aí, e aí eu coloquei uma imagenzinha de Kekulé aí do lado, né? Para a gente estudar, né, as possíveis classificações das cadeias carbônicas. Então a gente vai falar das cadeias abertas e fechadas, das cadeias normais e ramificadas, né, no caso, dentro das cadeias abertas. As cadeias saturadas e insaturadas, a gente vai ter tanto aberta quanto fechada, sendo saturada ou insaturada. As cadeias homogêneas e heterogêneas, também para os dois casos. No caso das fechadas, a gente vai chamar de homocíclica ou heterocíclica. As cadeias aromáticas e alicíclicas. E as cadeias mistas, né, ou fechadas ramificadas. Em alguns lugares vocês podem ver essa classificação também. Tá? E as cadeias homocíclicas e heterocíclicas que eu falei que são as fechadas, no caso, que tem a presença de um heteroátomo. Então vamos lá. Vamos começar falando aí, descrevendo se uma cadeia ela é aberta ou fechada. Certo? Então, uma cadeia ela é aberta ou fechada se a gente tem aí uma sequência de carbonos que vai do começo ao fim, de ponta a ponta. Então, para esse caso, a gente tem aí uma linearidade, né, na nossa cadeia. Ela não é uma cadeia que você consegue voltar para o mesmo átomo se você partir dele. Ao contrário da nossa cadeia fechada ou cadeia cíclica também, né? Então, ó, a cadeia aberta é a cadeia que a gente chama de cadeia alifática ou acíclica. Vocês podem ver essa nomenclatura também. Já a cadeia fechada é a cadeia que a gente vai chamar de cíclica, certo? Então, ó, vamos ver aí o que a gente vai ter. A gente vai ter aí alguns exemplos de cadeia fechada. Então, olha a diferença. Na cadeia aberta, a gente vai ter aí uma linearidade da cadeia. Então, se a gente partir do carbono aqui, a gente pode chamar ele de 1, por exemplo, a gente nunca vai voltar nele. E se a gente partir aqui do carbono 1, por exemplo, a gente vai voltar nele, certo? Se a gente caminhar pela cadeia. Então, fica óbvio aí qual que é a diferença entre cadeia aberta ou fechada. Então, agora a gente vai focar nas cadeias abertas para ver quais as subclassificações que a gente tem. Então, ó, as cadeias abertas elas podem ser normais ou ramificadas. Como assim? Essa classificação é de acordo com as extremidades e classificações do carbono. Então, a normal, ela só tem carbonos primários e secundários. Então, a gente já aprendeu o que é um carbono primário e secundário, a gente pode vir aqui classificar, ó. Então, carbono primário, carbono secundário, carbono secundário, 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 primário. Nesse segundo exemplo, eu coloquei propositadamente para a gente entender, ó, que é uma notação nova para a gente, tá? Onde a gente não coloca os carbonos e hidrogênios. A gente já entende que em cada ligação dessa aqui, a gente tem um carbono. Quando duas ligações se unem aqui, a gente tem um carbono. Então, ó, um carbono primário, porque ele só está fazendo uma ligação, um carbono secundário. Então, é para a gente começar a se acostumar com essa notação. E por que nesse caso ela é normal e não ramificada? Porque quando a gente vai para o oxigênio, ó, o oxigênio não dá acesso a outro carbono. Ele simplesmente está fora da cadeia. Então a gente consegue percorrer a cadeia sem passar pelo oxigênio. Ao contrário das ramificadas.
as ramificadas vão ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, eu estou colocando dois exemplos com as duas notações para vocês verem. Ó, primário, secundário, 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 terciário, secundário, primário, secundário, primário. Então, a gente tem ao menos um carbono aí que é terciário. Ó. Então, nesse caso aqui, o carbono terciário forma uma ramificação. Para esse caso aqui, o meu carbono não era terciário. Tá? Então, se a gente olhar no de baixo, justamente aqui também a gente tem um carbono terciário. Para que vocês consigam entender aí qual que é a diferença da normal e da ramificada, certo? Então, a gente vai para uma segunda classificação. Então, as cadeias abertas elas podem ser normais ramificadas, agora elas podem ser saturadas ou insaturadas. Eu posso classificar ela como normal saturada, normal insaturada? Pode. Então, a gente vai entender aqui, ó. Vai ser a classificação de acordo com o tipo de ligação. Quando tiver só ligação simples entre carbonos, então eu coloquei os mesmos dois exemplos, só ligações simples, a gente vai ter uma cadeia saturada. E essa dupla aqui, professor? Essa dupla aqui não é entre carbonos, ela é entre um carbono e um oxigênio. Então ela não entra na ideia de cadeia saturada, tá? Agora as insaturadas, e agora eu já coloquei nossa notação nova para vocês verem como que fica a insaturação nessa notação, né? Então a gente tem aí, ó, pelo menos uma ligação dupla, então a gente pode falar que ela tem pelo menos uma insaturação entre carbonos, nos dois casos, e eu coloquei um exemplo de cada aqui, ó. Essa primeira, ela é linear, ou normal, e essa aqui é ramificada. Então a gente tem os dois exemplos de cadeia linear e ramificada sendo insaturadas, tá certo? Bom, qual que é a terceira classificação aí dentro das cadeias abertas? Se ela é homogênea ou heterogênea. Então, a gente tem um pequeno detalhe que é um átomo, um tipo de átomo que a gente vai chamar ele de heteroátomo. Então, vou colocar aqui, ó, heteroátomo. É o átomo que não seja nem carbono, nem hidrogênio. Deixa eu colocar diferente aqui um pouquinho. Então, ele não vai ser nem carbono, não é carbono ou hidrogênio, certo? Então, a gente tem aí o que seria o heteroátomo. Então, ó, a gente tem exemplos aí, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o cloro, o bromo. Então, a homogênea, ela possui o heteroátomo, mas ele está fora da cadeia, certo? Então, a gente não passa por ele para chegar em outro carbono. Foi o que eu falei quando eu disse a respeito das ramificações. E a heterogênea, a gente passa por um heteroátomo e ele vai estar entre dois ou mais carbonos. Então, para esse caso aqui, ó, a gente, se tiver nesse carbono aqui e quiser chegar nesse, a gente vai ter que passar pelo oxigênio, certo? Então, é heterogênea. Aqui o mesmo caso, ó, tem que passar pelo nitrogênio para chegar no próximo carbono. Então, ela é heterogênea. Para esse caso aqui, ó, eu não passo pelo oxigênio para chegar no próximo carbono. Ele não está entre dois carbonos, certo? Bom, agora a gente vai começar a classificação das cadeias fechadas. As cadeias fechadas elas podem ser aromáticas ou alicíclicas, certo? Então são duas classificações diferentes. E essa classificação é de acordo com o anel benzeno. O que é o anel benzeno? É um anel aí que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. A gente tem a fórmula molecular aí, então, C6H6, certo? E qualquer
qualquer cadeia fechada que tenha a presença desse anel benzeno, a gente fala que é uma cadeia aromática. E ela pode ser alicíclica, ou seja, ela é uma cadeia fechada, só que ela não é aromática. Então, ó, não possui o anel benzeno. Então, a gente não tem aqui a presença do anel benzeno, ela não é uma cadeia aromática, certo? A gente pode ter 6 carbonos aqui também, ó, e não ser um anel aromático. Porque o que determina a aromaticidade? Ó, as ligações dupla, simples, dupla, simples. Então, elas são intercaladas, né? Bom, vamos falar das aromáticas. Elas podem ser mononucleares ou polinucleares. Então, vai depender de quantos anéis benzenos a gente tem. Um anel benzeno é mononuclear. A gente pode ter alguma outra coisa aqui? Pode ter um CH3, pode ter um O2, pode ter uma ramificação. E a polinuclear, que pode ser isolada ou condensada, ela tem 2 ou mais benzenos. Então, ó, 2 benzenos ligados e é uma cadeia aromática condensada, porque os anéis compartilham os carbonos. Para esse caso aqui, ó, é uma cadeia isolada, porque os anéis não compartilham carbonos. Bom, nas alicíclicas, e isso também vai valer lá para as abertas, né? A gente já comentou, e aí pode ter ligações saturadas ou insaturadas. As ligações saturadas vão classificar as cadeias alicíclicas como saturadas, certo? Então, ó, a gente tem só ligação simples, a gente já falou. Então, ó, só ligações simples. Então, ela é fechada, e aí o exemplo também de um anel que tem 6 carbonos e 12 hidrogênios, diferente do C6H6, né? E um outro exemplo aí, de C4H8, certo? Professor, não consegui enxergar os hidrogênios. Cada vez que duas retas aqui se encontram, você tem um carbono. E aí é só você considerar, poxa, cada reta dessa aqui é uma ligação. Então, faltam quantas ligações para o meu carbono? E aí você vai saber que tem 2 hidrogênios ali, certo? Então, para esses casos aqui, a gente sempre tem 2 retas, então cada carbono desse aqui vai ter 2 hidrogênios. Quando ela é insaturada, a gente pode ter 1 ou 2 ou 3 insaturações, vai depender do local. Então, aqui a gente tem uma insaturação, certo? Então, a gente precisa de ao menos uma insaturação. Então, esse é um nome que engloba tanto ligações duplas quanto triplas. Tá? Então, para esse caso aqui, ó, a gente tem 2 insaturações, certo? E aí a gente muda um pouquinho a forma molecular, porque para esse caso vai ser o C4. Então, aqui vai ter 2 e 2, 3 e 4. Então, C4H6. Vou corrigir aqui. C4H6. Certo? Para esse caso, a gente então viu que adicionando uma ligação dupla, a gente teve que desfazer de 2 hidrogênios. Então, é um exemplo aí do que a gente pode, do que acontece quando a gente adiciona uma ligação insaturada. Bom, a gente tem as homocíclicas e heterocíclicas. A gente pode englobar também as aromáticas para essa classificação aqui, porém eu vou deixar de fora, porque a gente tem nomes especiais para anéis que sejam heterocíclicos, certo? Então, é de acordo com a presença do heteroátomo. A gente já falou sobre oxigênio, sobre nitrogênio. Então, para esse caso aqui, ó, eu tenho um heteroátomo fora da cadeia, certo? Então, eu não chego em nenhum carbono passando pelo oxigênio, eu sempre vou estar aqui dentro do do meu anel, certo? E a heterocíclica. O heteroátomo, a gente vai ter ele dentro do anel aí. Então, se a gente quiser chegar em algum outro carbono, a gente uma hora vai passar por esse heteroátomo aí. Bom, e aí
A gente pode pegar outro exemplo, quando a gente tem, por exemplo, aí o nitrogênio. O nitrogênio é interessante porque ele faz 3 ligações, então a gente pode colocar aqui, ó, ele como sendo um heteroátomo também e uma cadeia heterocíclica. O H2, o H2, o H2, certo? E de cá, o que a gente poderia colocar para o nitrogênio? A gente poderia colocar, ó, C. E aí a gente poderia colocar um nitrogênio aqui, por exemplo, NH2, certo? Então aqui tem um H, H2, H2 e H2. Então a gente tem aí praticamente um resumo geral de todas as classificações que a gente pode ter aí. Eu comentei com vocês sobre todas, mostrei qual que é a propriedade de cada um. Então, ó, por exemplo, a gente pode classificar em aberta ou fechada. Então eu separei os dois grupos aí. Então na cadeia aberta a gente pode ter ela sendo normal ou ramificada, de acordo com o que? A gente relembrar aí, ó. Na normal, vou colocar de verde, que é a mesma cor que tem ali, pode ser só primário ou secundário. Na ramificada, tem que ter pelo menos um terciário ou quaternário. Pelo menos. Saturada ou insaturada? Saturada, a gente vai ter ligação, ficou bem claro, né? A gente vai ter ligação simples. Vou colocar de vermelho aqui. Ligação simples. E na insaturada, ligação dupla ou tripla, certo? Então, ó, ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Ao menos uma dessas duas. E homogênea e heterogênea, a gente vai ter o heteroátomo dentro ou fora da cadeia, certo? Então, ó, dentro ou fora da cadeia. Vou colocar aqui em cima para a gente relembrar, ó, hétero, átomo, certo? Bom, embaixo, a fechada. A fechada, ela pode ser aromática, né? Então tem um anel benzeno. Se a gente lembrar lá, ó, colocar o desenho dele aqui. Pode ser mononuclear ou polinuclear, ou seja, um benzeno, dois ou mais. E as alicíclicas podem ser saturadas ou insaturadas, a gente já viu nas abertas, homogênea ou heterogênea, ou homocíclica e heterocíclica também a gente pode utilizar. E ela pode ser normal ou ramificada. Por que eu não falei que ela poderia ser normal ou ramificada? Porque a ramificada, a gente teria uma cadeia, entre aspas, uma cadeia mista, certo? Que mistura a aberta com a fechada. E aí eu vou colocar um exemplo aqui em cima do seguinte, ó. Eu tenho aí uma cadeia mista, por exemplo. Então eu tenho uma parte alicíclica e uma parte aí acíclica, né? Ou aberta. E aí, no caso, o que tem que ter para ter uma cadeia mista? Pelo menos um carbono que seja terciário ou quaternário, tá certo? Mesma ideia. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido as classificações. Espero que vocês consigam agora olhar para esse esquema aqui e saber o que quer dizer cada coisa. Porque aí esse resuminho aqui vai servir para vocês olharem e classificarem. Ah, toda vez que eu quiser classificar uma cadeia aberta, eu tenho que falar se ela é normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. O que quer dizer cada uma dessas coisas. E aí esse material aí vai estar disponível para vocês, tá certo? Boa sorte nos exercícios e qualquer coisa, só me chamar. Até mais!